Gente, sem querer, eu apertei o botão errado. É porque eu fiz uma mendenga aqui. Sem querer, eu apertei o botão errado. Se não fosse assim, não seria eu. Bom, a live de hoje fala sobre nossa relação de tutor com o médico veterinário. Como a gente anda construindo essa relação. Se a gente foca apenas no animal ou se a gente foca no tutor. Afinal de contas, a gente trabalha para o tutor. Afinal de contas, o tutor é aquela pessoa que toma conta do animal. Então, hoje nós vamos conversar com a Alessandra. Ela é focada em oncologia, mas ela também faz várias abordagens. Vamos convidar ela aqui. Tomara que eu não aperte de novo o botão errado. Ai, não vou apertar. Não vou. Vamos lá. Eu adoro conversar com ela porque ela é muito legal. Então, vamos lá. Oi, Alessandra! Oi, Larissa, tudo bem? Tudo bom? Adoro te ver. Você é muito boa. Você tem uma vibe muito legal. Ai, que bom, fico muito feliz pelo convite e esse assunto é bem pertinente agora, né, nesse momento, mas não só nesse momento, como sempre na vida do médico veterinário, né? Uhum. Porque a gente esquece que nós atendemos o animal, só que junto vem o tutor, né? E como é a nossa relação Sim. com o tutor, né? É que nem ser professor. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, peguei uma turma sem a minha orientadora próximo, eu peguei uma turma do terceiro período, do terceiro ano, né? E a turma fazia muito barulho, era muito sem assim comportamento, e na primeira semana eu pensei em desistir da educação. Eu pensei assim, gente, isso não é pra mim, não é pra mim. E a minha orientadora, ela falou o seguinte: Alessandra, a partir daqui você vai determinar se você vai ser o tipo de professor que é mais rígido, que eles vão te respeitar pela rigidez, ou eles vão te respeitar pela forma que você trata eles, a forma que você conversa. E eu achei melhor essa forma, né? Porque eu não consigo ser muito rígida, porque eu sou extremamente brincalhona. E assim, no último dia de aula, a gente chorou, a gente se abraçou na sala de aula. E hoje esses meus alunos já estão na faculdade fazendo alguns cursos, né, em diversas áreas. E eu fico muito feliz de não ter desistido da educação. E com isso, vem o tutor também, né? O médico Uhum. veterinário, a gente pensa que só é aquele mundo encantado, onde tem o tutor, o veterinário dentro da clínica, que ele está cuidando do animal, que a função dele é descobrir a doença. Né? A nossa função é essa, sim, é tratar. Só que no meio disso tem a comunicação. E como é que está ficando a nossa comunicação no meio disso, né? Então, assim, eu comecei a notar que a comunicação ela estava dando certo quando eu sou da área da oncologia, né? É uma área que com alto índice de mortalidade, a gente sabe disso, com muitos pacientes paliativos, né? Que são pacientes que a gente considera que não tem cura. E eu comecei a criar laços de amizade com os tutores, né? De respeito, de empatia. Eu comecei a compreender que os tutores, naquele momento, eles estavam em estado de sofrimento e que alguns chegavam no consultório chateados, às vezes com palavras mais grossas, porque eles estavam em um estado de sofrimento. Né? E aquele momento eu determinava que era hora de fazer um acolhimento primeiro com o tutor. Né? Então, assim, quando senta, ele fala da doença do animal, eu noto como ele fala, se refere ao animal primeiro. Eu determino se esse animal ele é um filho ou ele é um cachorro do fundo do quintal. Eu tento fazer essa diferença no meu primeiro momento, no primeiro contato que eu tenho com o tutor. Né? Porque, assim, tem tutor que ele trata o animal como um animal e que ele quer que seja tratado não como filho. Ele quer que você cuide daquele cachorro, que ele tenha um carinho, mas ele não é um filho para ele. Mas tem aquele tutor que vai chegar no consultório e vai falar para a gente o seguinte: doutora, é meu filho, vai chorar e vai querer que a gente trate ele como filho. Né? Eu acho que o médico veterinário, nesse momento, ele tem que ter esse discernimento do perfil do tutor que está na frente dele. Né? Então, assim, Sim. a minha abordagem inicial, ela sempre começa em determinar o perfil do tutor, né? Se ele é um tutor que ele considera o animal como um membro da família, ou se é um animal que ele considera como um cão de guarda.
né? Eu sempre pergunto quem vai cuidar do animal durante o tratamento, porque assim quando eu comecei a trabalhar na onco, eu queria tratar todos os pacientes. Tinha paciente que eu dava o tratamento, eu arcava com as despesas, e depois eu via que a pessoa não queria dar nenhum remédio para o animal. E que quando o animal ele avançava a doença, o remédio para a dor ele não dava no horário, porque ele chegava para mim e falava que não tinha tempo, né? Então, assim, tem um caso de um paciente que eu fiz uma doação de eletroquímico. Todo mundo sabe que eletroquimioterapia é caro, não é barato um procedimento. E simplesmente o tutor apareceu com o animal sem ter dado o antibiótico por 7 dias, que o animal tinha uma lesão em cavidade oral. Ele dizendo que ele trabalhava e quando chegava à noite chegava cansado. E aí eu comecei a traçar esse perfil do tutor, né? Nem todo tutor ele vai colaborar com o tratamento. E nem todo tutor ele quer tratar o seu animal de estimação, né? Aquele que considera o animal como um filho, a maioria das vezes ele chega no consultório extremamente estressado, porque ele está vendo que o animal, o filhinho dele, né, o membro da família está doente com uma doença que a gente não é acostumado nem a falar o nome dentro de casa, né? Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe, se eu falava câncer, a minha mãe falava, é aquela doença, Alessandra. Ela não queria que a gente falasse a palavra câncer dentro de casa. É como se somente citar a palavra câncer já era uma forma de trazer a doença, atrair a doença como se fosse a pior doença do mundo, né? A gente sabe que o câncer realmente é uma doença grave, é uma doença crônica, mata menos que doenças cardíacas, né? A gente sabe disso. Mas existe um mito por detrás da doença. Então, quando a pessoa chega no consultório, ela já vem com esse mito que foi colocado nela, né, desde o início, de que o seu pet ele vai necessariamente morrer naquele momento, né? Então, assim, quando a gente fala dessa relação, a gente tem que começar, o que a faculdade não nos ensina, é a traçar o perfil do tutor e você ver se esse tutor ele vai ser um tutor colaborador, que é o que a gente precisa, né? Que a gente precisa de tutores que sejam colaboradores. Tem como a gente pegar um tutor que ele entrou, ele não é colaborador e transformar ele em colaborador? Tem, certo? A gente tem que se aproximar da linguagem desse tutor, né? Tem pessoas que elas vão chegar no consultório e que elas não vão compreender todo o processo de tratamento. E aí a gente tem que trazer ele para a gente, buscar uma pessoa que não seja aquela, talvez, para dar as medicações, ou então determinar se realmente aquele pet ele vai ser tratado e que esse tratamento vai trazer qualidade de vida para ele. Porque o médico veterinário, gente, nós somos a voz, certo, dos animais. A gente tem o poder, em determinado momento, melhorar ou piorar a qualidade de vida de um animal, né? Porque aquele momento que o tutor nos procura, ali a gente pode intervir, né? Falar sobre o animal e o estado de sofrimento que ele se encontra. E muitas vezes a gente não quer começar até mesmo a admitir que tem animais que o tutor, a melhor coisa para o animal vai ser até mesmo a eutanásia, né? Vocês vão falar assim, mas Alessandra, por que isso? Porque o tutor ele não vai cuidar de um animal com câncer, ele não vai ter aquele cuidado com aquele animal que é doente renal crônico, ele não vai ter aquele cuidado que aquele animal ele vai precisar. E quando a gente não conversa um pouco sobre partida, né, com o tutor, o que acontece? A gente prolonga o sofrimento. Já pensou um animal com câncer, com dor, dentro de casa e o tutor ele ser incapaz de dar um remédio para dor? Existe esse tipo de tutor, né? Infelizmente é uma realidade, gente. E a gente, é uma realidade, sempre que eu tenho aquele documentário que é uma verdade inconveniente, mas são verdades inconvenientes, né, que a gente não quer falar. A gente vai falar assim, não, os animais eu vou consultar e vão dar o remédio para o animal em casa. E não, a maioria das vezes, gente, a maioria das vezes não. Em algumas vezes, isso acontece, né? Aí isso acontece, a pessoa ela não vai dar a medicação. Então, a gente tem que começar a trabalhar esse senso, né? A gente, como médico veterinário, os futuros médicos veterinários, os estudantes, a primeiro fazer o diagnóstico do tutor e a forma que a gente vai levar essa doença, né? E o tratamento adiante. E como é que a gente faz para a gente se aproximar mais do tutor como ser humano, assim, de ser humano para ser humano, não de médico veterinário para tutor?
Olha, a primeira palavra que a gente tem falado muito atualmente é empatia, né? Às vezes aquela pessoa chata que chega no consultório, ela é uma pessoa que ela tem alguma doença, certo? Ela tem depressão, ela tem alguma coisa por detrás da doença do PET, né? E às vezes a gente não sabe. Então, às vezes aquela senhorinha que chega no consultório, ela só tem aquele cachorro, né? Então, assim, o primeiro momento, quando entra no consultório, eu sempre pergunto: fulano de tal, ele é filho de quem? Aí nessa hora eu vejo se eles respondem se é filho ou não. E aí eu começo a ver como eu posso levar o tratamento. Porque tem gente que não quer que a gente trate como se fosse um filho, né? Então, assim, a primeira consulta, eu acho que ela é mais uma consulta de diagnóstico da família, certo? Do perfil do tutor, até mesmo também da doença, mas para a gente poder compreender, principalmente em doenças crônicas, né? Que a gente vai levar por muito tempo. Meu cachorro aqui fazendo barulho, brincando. Entendeu? Então, assim, a gente tem que compreender isso. Então, eu sempre falo empatia, compreender que quando nós temos alguém doente na família, isso é comprovado, a gente aumenta o nosso índice de estresse, né? Só que o nosso estresse ele não pode ser um fator para eu sair tratando todo mundo mal, né? Que já aconteceu, eu já atendi tutores que eles chegavam com alto índice de estresse por causa da doença, de estágio avançado, que tratava mal da pessoa da recepção, a pessoa, até a mesma veterinária. E nessa hora a gente tem que saber fazer esse diagnóstico, né? Para a gente poder conversar e deixar claro para o tutor que ninguém é culpado pela doença do pet. E isso é um momento assim que às vezes o tutor ele chora bastante, esse tipo de tutor. É quando a gente fala que não existe culpado em relação ao animal ter uma doença cardíaca, né, em relação a ser um doente renal ou então ter uma doença oncológica. Não existe nenhum culpado naquele momento, né? A doença ela vem para pessoas e para animais, né? Então assim, eu tento ver se essa pessoa que ela está apresentando esse estresse na hora da recepção, a hora que eu atendo, é que é uma pessoa que está em estado de sofrimento muito grande, porque ele é um ser humano. E que ele foi acostumado a encarar algumas doenças como se fosse a pior coisa do mundo, né? Então, assim, quando eu faço o diagnóstico, eu compreendo que essa pessoa ela precisa de acolhimento, né? E que a partir dali eu tenho que dar acolhimento para ela. Existem alguns momentos que eu tenho dificuldade? Existe, eu sou humana também. O veterinário é um ser humano como qualquer outro. Sim. E que vai ter momentos que eu também vou estar fragilizada e vou estar com os meus problemas. E que conversar e ter que pegar e fazer acolhimento é extremamente difícil, né? Porque nós temos também a nossa vida, né? A gente também tem toda essa problemática por detrás de ser médico veterinário. E existe a Alessandra, a pessoa que é a mãe do Totó, do Recruta, que eu tenho os meus pais, que tem todos os problemas como qualquer outra pessoa, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente se aceitar como humano e que a gente entender que o tutor, ele também é um ser humano, né? Para esses casos. Só que um outro ponto é que existe aquele também tutor que por mais que você faça tudo, dê o melhor tratamento, certo? Ele não vai, de forma alguma, te dar um retorno positivo sobre a forma que você está tratando o animal dele. Ele sempre vai criticar, ele sempre vai falar que o trabalho é ruim. E isso, gente, para todos os veterinários aqui presentes, isso acontece com todos os médicos veterinários. Não existe o melhor médico veterinário do mundo. Todos nós recebemos críticas. O que eu acho que é importante nesse momento é a questão da gente ter uma rede, certo? Uma rede de compreensão. O que seria isso? É o que não existe na medicina veterinária. A gente tem uma tendência de um tutor sair falando mal de veterinário X e o Y, para ganhar o tutor, ele aceita falar que falem mal do veterinário. E ele não busca a verdade diante daquilo. E ele acaba propagando isso como se fosse uma verdade, né? Acontece, existem maus profissionais? Existem, certo? Mas só que a gente não estava naquele momento para falar qual foi a conduta do nosso colega de profissão, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: gente, um paciente, ele vai ser temporariamente um paciente meu. Eu vou acompanhar por 3 anos, 4 anos, eu posso acompanhar até por mais. Só que ele é um paciente, né? A partir dali, eu sei que eu vou ser médica veterinária até o último dia da minha vida. E os outros médicos veterinários eles vão ser o quê? Meu colega de profissão até o último dia da minha vida,
né? E essa relação, como é que ela vai ser, né? Então, assim, é um raciocínio que eu tenho, é que, assim, eu sempre falo isso, que se chegarem para alguém e falar que eu estou falando mal de um colega, falando da conduta dele, é mentira. Que devem me procurar para saber disso. Então, assim, gente, esse ciclo vicioso, ele precisa ser quebrado. Eu não sou melhor do que o outro veterinário quando eu aceito, certo? E eu estou mostrando meu serviço em cima do outro serviço, né? Então, assim, a gente tem que parar um pouco com isso. Esse diálogo de que quando alguém não conseguiu resolver um problema de alguma doença, não conseguiu fechar o diagnóstico, aconteceu porque ele é ruim, porque às vezes a gente não sabe o que existia por detrás daquele atendimento, a gente não sabia os exames que foram pedidos, a gente não sabia a clínica que aquele animal apresentou naquele momento. Então, assim, é importante isso. Tem tutores que não vão compreender o nosso trabalho, né? Que é aquele tutor que eu falo que é o que a gente tem que demitir, né? A gente tem que demitir esse tutor, porque tem tutores que eles vão roubar toda a nossa energia. E isso acontece com todo veterinário. Eu acho que todo veterinário, ou então já estagiário, já conseguiu ver alguma pessoa que entra no consultório e que aquele clima fica pesado. A pessoa, ela não te respeita em momento algum. E ela vê, parece que ela fica chateada de estar ali e ela acha que o valor que ela está pagando, certo, é um absurdo. Então, essa pessoa, desde o início, ela vai pegar e vai achar o seu serviço ruim. E esse cliente, gente, ele tem que ser demitido. Ele tem que ser demitido por quê? Porque ele não vai gostar nunca do seu trabalho. É muito difícil ele gostar. E esse cliente é o cliente que vai falar mal de você, né? Ele vai falar que você não atingiu as expectativas dele, certo? Como cliente. E vai falar que você é um profissional ruim, sendo que não é isso, né? Existem tutores que são extremamente complicados. Assim como existem tutores que hoje são meus amigos, de virem na minha casa, certo? De quando eu não estou online, não estou postando alguma coisa, eles terem aquela preocupação de perguntar, Alessandra, está bem? De eu ter esse laço de amizade. Só que existe aquele que a gente não vai ser amigo. E isso está falando que eu sou uma profissional ruim? Não. Na verdade, ele está falando que a nossa energia, certo? E a forma que eu trabalho não condiz com a expectativa daquela pessoa. Eu vou continuar mantendo esse paciente no meu consultório? Não, eu vou demitir. Porque esse paciente vai tirar toda a minha energia, gente. A gente tem que demitir clientes, certo? Essa demissão, ela pode ser uma forma de carta padrão, né? A gente ter uma carta padrão, mandar um e-mail, é muito importante a gente ter o e-mail do tutor, a gente mandar o WhatsApp com essa carta padrão falando que a partir daquele momento você não acompanha mais o paciente, certo? Isso é ético? Tá dentro do nosso código de ética. É permitido, sim, o médico veterinário, ele demitir cliente, né? Ele é permitido para a gente, diante da nossa ética profissional, a gente falar, a partir de agora, eu não vou mais atender tutor, né, com um paciente fulano de tal, porque isso está me causando um estresse muito grande, né? Então, assim, primeiro ponto é o seu conhecimento como profissional, que eu acho que é isso que falta para muita gente, a gente ter autoestima, porque você tem que ter um certo de autoestima profissional para você falar, olha, eu vou demitir tal cliente porque ele não condiz com as minhas expectativas como médico. Tem que se valorizar, né, velho? Não. Muito. Quantas pessoas tu conhece que falou que não ia atender mais um paciente, certo? Que estava demitindo o cliente? Quantos médicos veterinários? E mais ainda, quantos médicos veterinários vocês conhecem que procurou a via judicial por coisas difamações que são feitas diante da gente na internet, difamações que são feitas de diversas formas, certo? Eu li uma vez um artigo falando que não faz parte da nossa cultura a gente procurar essa parte judicial, né? Não faz parte da cultura do médico veterinário, mas ela deveria fazer. Ela deveria fazer parte da nossa cultura a partir do momento onde eu estou atendendo um paciente e que o tutor ele vai para uma rede social e começa a me difamar como profissional. A gente só tem um nome, né? A partir do momento que meu nome no meio ele fica sujo, para eu pegar e trazer uma boa memória, né, de todo o meu trabalho, às vezes as pessoas, a gente tem uma tendência a lembrar mais do ruim do que do bom, né? Sim.
é uma Sim. tendência do ser humano, né? Então, assim, eu posso ter sido a melhor veterinária para uma vida, mas em determinado momento eu cometi um erro e a pessoa vai na rede, ou então nem cometi um erro, ele acha que foi um erro e coloca nas redes sociais, isso daí vai pegar e sujar a minha imagem. E a gente só tem um nome como profissional, né? É uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que começar a buscar vias judiciais mais vezes. A gente é mais processado do que processa. E a gente tem muitos momentos que a gente poderia processar, Uhum. né? É por isso que é tão importante que os médicos veterinários eles se interessem por questões judiciais. Eles têm poucos interesses por questões judiciais. Eu percebo. Uma vez a gente fez uma live aqui com uma pessoa do Conselho Regional de algum lugar, eu não me recordo bem. E a live simplesmente poucas pessoas participaram, poucas pessoas tiveram interesse. E os veterinários, eles não têm interesse, porque, assim, é importante para que a gente tenha uma proteção, entendeu? Em relação à nossa carreira. Isso é para a gente se proteger e para a gente saber quando a gente pode reagir, a gente pode realmente ir de forma, sei lá, sabe? Agir de forma agressiva mesmo quando a gente está sendo coagido, entendeu? Falta isso, sabe? Larissa, uma coisa que eu fico pensando, sabe? É que a gente, ficou muito comum as pessoas nos tratarem mal. Ficou muito comum, Uhum, olha, eu saí de um emprego porque um tutor ali que a gente teve um atrito, porque esse tutor, ele simplesmente queria, no primeiro dia ele queria fazer um retorno de 2 meses sem levar o animal. Aonde que isso existe? A gente está falando de câncer, a gente está falando de doença, né? Aí eu falei que eu não ia atender ele sem um animal. Ele marquei o retorno para um dia X e ele não foi. No outro dia, eu estava no centro cirúrgico e eu falei, daí pediram, olha, Alessandra, atende ele. Eu falei assim, olha, eu vou atender. Mas depois que eu atender todas as pessoas que estão agendadas para o dia de hoje, né? Depois que eu atender, é justo, aquela pessoa estava agendada para aquele dia, era o horário dela, ela chegou no horário, era o dia dela, entendeu? sim. E aí ele começou a, toda vez que eu passava, ele ficava com uma piada. Ele, tem gente que acha que eu tenho o dia todo para ficar aqui, e começou. Aí meus estagiários foram, me procuraram e falaram, professora, o tutor falando de tal, ele tá falando muito mal da senhora ali, ele tá extremamente alterado, né? E a senhora tem como sair do centro cirúrgico para ir atender ele? Olha, sair do centro cirúrgico para ir atender a pessoa porque ela não está compreendendo que não era dia de atendimento clínico, né? Me diz aonde que o médico vai sair de um centro cirúrgico, largar os pacientes no centro cirúrgico com anestesia Nunca. para ir atender a pessoa porque ela acha que tem que ser atendida no dia que não era dela. Quando eu cheguei no consultório, eu fui falar para ele, olha, não era seu dia, isso. Simplesmente a pessoa ficou extremamente transtornada, Larissa. Ela ficou tão transtornada que ela batia na mesa sentada e eu só falava para ele, se acalme. E ele começou sentado e ele batia na mesa, chega a mesa subia. O outro veterinário chegou para tirar ele dentro do consultório, segurando ele, ele tentou bater no veterinário, tentou bater no vigilante, ficou falando lá fora e a atitude do estabelecimento foi que ele retornasse e eu atendesse esse homem. Isso é correto? Não é. O correto seria a gente sair de lá, fazer um boletim de ocorrência contra essa pessoa, certo? Ao invés do Sim. estabelecimento me procurar e falar o seguinte, que eu deveria atender ele, que ia ficar feio para o estabelecimento. E meus estagiários chorando dentro do consultório. Nesse dia, os estagiários chegaram para mim, professora, peço demissão, saia daqui. Chorando, eles começaram a chorar porque eles nunca tinham visto uma situação tão estressante como aquela. E foi a partir daí que eu pensei assim, não, isso não é para mim. A gente tem que trabalhar nos lugares que a gente se sente valorizado e que compreendem também os princípios éticos da medicina veterinária. Porque a medicina Com veterinária certeza. ela fala o seguinte, é que nessas situações, o, é, essas situações, o estabelecimento, quem está na frente do estabelecimento RT, ele se responsabiliza pela gente também, pelos médicos veterinários. Isso nosso código de ética fala, né? Então, assim, Uhum. infelizmente, a gente ainda tem negligenciado muito agressões verbais, extremamente ofensivas. A gente acha que isso é normal e não é normal. Não é normal uma pessoa chegar e gritar com a gente. Não é normal, principalmente com as mulheres,
a gente passar por assédio. Não é normal, entendeu? Então a gente não pode aceitar determinadas condutas, porque quando eu aceito, e principalmente eu que sou professora, que eu tenho uma área específica, as pessoas conhecem meu trabalho. Então, quando eu aceito, estou dando um exemplo para os futuros médicos veterinários, eles aceitarem isso e ser comum, normal, as pessoas nos tratarem assim. E não é, certo? Gente, não é normal a gente aceitar, a gente ficar aceitando essas formas, né, de agressão. Tratamento. Não, não é. É. Então, assim, não aceitem. Na verdade, eu acho que a gente tem que entrar numa campanha de valorização pelo médico veterinário, mas valorização é através de coisas pequenas, porque a gente esquece que o pequeno, que se faz grande, burnout, ela surge justamente por isso, né? Porque a Uhum. gente vai ficar usando uma sobrecarga emocional muito grande, chega uma hora que a gente não aguenta mais. Eu achei interessante que você falou em relação aos médicos veterinários que ficam é, falando, difamando uns aos outros, que assim, eu consigo visualizar isso na faculdade, né? Isso começa na faculdade. Essa concorrência, essa coisa de score, de coisa de nota maior e assim, eu lembro que uma vez eu estava numa aula de fisiologia, faz muito tempo já, que uma vez eu levantei a minha mão e eu falei que era injusto o que acontecia, que a gente se sentia pressionado a ter notas altas, a decorar coisas e não a aprender a decorar para ter notas altas por uma questão de competitividade. E isso não era saudável. E quando eu pensei em entrar no curso de veterinária, eu pensei em realmente aprender, porque eu gostava daquilo, né? Eu queria ajudar animais. E eu não queria decorar coisas. E eu conheço várias pessoas que estudaram comigo, que estudam comigo, que elas decoram coisas, sabe, assim. E assim, e isso acontece não porque elas querem decorar, mas porque elas querem estar no topo, elas querem, sabe, por uma questão de competitividade. Se dependessem delas, elas estudariam mesmo por gostar, elas gostam do curso. Então, assim, isso começa na faculdade. E quando a Sim. gente se forma, a gente começa, em vez da gente se apoiar, não, a gente começa a falar uma coisa um do outro, porque na verdade a gente quer se derrubar. Eu não sei como é depois de formar, ainda vou formar. Mas eu não sei como é. Eu não sei como é, mas é o que Infelizmente, parece. infelizmente é uma realidade, sabe, Larissa? É isso. Na verdade, é aquele conceito de que existe o melhor médico veterinário. Não existe o melhor médico veterinário do mundo. Não existe o melhor médico veterinário do Brasil, de Santa Catarina, do Maranhão. Não existe. Existem diversos profissionais muito bons, com conhecimento em diversas áreas, certo? Que às vezes alguém sabe mais de alguma coisa do que a outra, mas isso não fala que ele é o melhor médico veterinário. Então, o mito do melhor médico veterinário está muito incutido, certo? Em determinadas castas, que até eu estava comentando que a veterinária ela é dividida em castas. Né? Existem umas castas superiores e as castas inferiores. E a casta superior é uma casta onde existe uma nata, né, que ela se considera superior a todo mundo diante de todos os conceitos. E isso tem em todos os estados, certo? É uma Uhum. coisa que a gente tem que eu tento quebrar isso um pouco com meus alunos. Eu sempre falo para eles que nota não determina o conhecimento de ninguém. Eu nunca fui a melhor aluna da sala de aula. Nunca fui a melhor aluna e nunca tive como objetivo na minha vida ser a melhor aluna. Na verdade, o topo, ele é um lugar muito solitário. É melhor a gente estar em um É lugar verdade. onde a gente pode estar com outras pessoas no mesmo nível, porque o topo é um lugar muito solitário, né? Então, assim, não existe o melhor profissional. Existem profissionais buscando dar o seu melhor. E isso existe em todos os lugares. E é esse profissional que a gente, assim, tem que apoiar. E com relação a falhas, nós falhamos, certo? Todos nós falhamos. Então, às vezes a pessoa olhou o caso clínico com outros olhos que não foi o seu.
e aquilo ali estava errado? Não, certo? A clínica é soberana naquele momento. Um animal que eu olhei há uma semana atrás, ele não é o mesmo hoje, né? Então, assim, eu acho que é um princípio que a gente tem que começar a colocar na nossa cabeça de que não existe o melhor profissional do mundo, né? O que existe são profissionais buscando dar o seu melhor todos os dias. E que para eu ser boa, eu não tenho que destruir o outro, né? Isso não me traz nada. Claro, sim. Isso daí, o que ele vai reforçar? Ele vai reforçar tutores falando mal da gente. Porque quando um tutor Uhum. escuta um veterinário falando de outro veterinário, gente, isso é muito feio, sabe? Isso é muito Muito, feio. Olha, muito. quando eu vejo isso, eu corto a pessoa na frente do tutor e eu fico com vergonha. Eu olho pro chão, porque eu fico com vergonha. Porque assim, eu sentar com o tutor e ficar falando, olha, fulano de tal fez o procedimento errado no seu animal. Isso, gente, quando a pessoa paga uma consulta com um especialista, está buscando um conhecimento, né, maior, um pouco maior com aquela pessoa que tem conhecimento naquela área. Isso não significa que o clínico geral ele é um péssimo. Gente, não é assim. Né? Não é assim. Na verdade, respeitem seu colega de profissão. Gente, essa pessoa tu vai levar até o último dia da sua vida profissional. E provavelmente até o último dia da sua vida. Se tu vai continuar no mesmo estado, na mesma cidade. Então, assim, essas relações, elas são extremamente importantes. Né? Eu tenho conflitos com veterinários? Tenho. É uma coisa que eu já cheguei e falei que eu preciso parar com isso. Porque quando alguém chega para mim e fala, veterinário X falou de ti, eu procuro o veterinário X e pergunto como é que foi o contexto da história, né? Que tava, se eu errei, se eu poderia, eu procuro, né? A meu psicólogo já disse, Alessandra, a gente não tem que procurar todo mundo. Eu até parei de procurar, né? Até parei porque, na verdade, eu descobri que quando a gente procura, a gente corta a história. Você procurou a pessoa e você não está aumentando. Porque, por exemplo, eu tive um problema com o veterinário X, aí eu procuro a Larissa para ficar falando dele. Larissa, o veterinário X fez isso comigo, mas eu nunca procurei a versão dele. E simplesmente eu comecei a disseminar umas informações contrárias àquele veterinário X. Então, assim, gente, é melhor você procurar a pessoa, tirar essa dúvida se você realmente estava, para justamente a gente compreender que essa pessoa eu vou levar até o último dia da minha vida profissional, se eu continuar no meu estado. Então, assim, são relações difíceis, que elas precisam ser construídas e desconstruídas em vários momentos, né? E aí entra a questão do tutor nisso, né? Porque um tutor que ele vê um outro profissional falando mal, ele se acha no direito de falar mal da classe como um todo, né? Também, né? Ele se acha no direito, porque vamos pensar, se tu vê um profissional da classe e acha que a classe não presta, ele vai pensar o que ele vai falar, gente. Ele vai falar a mesma coisa, ele vai replicar aquele pensamento. Então, assim, eu falo para vocês com toda certeza, sei que existe mil e umas falhas no meio da medicina veterinária, né? Principalmente comportamentais, né? Que a gente sabe que a gente tem muitos problemas de comportamento porque a gente não trabalhou isso na faculdade. A gente não trabalhou o Uhum. nosso lado humano na faculdade, né? Então, assim, a gente tem esses problemas, só que quando se fala mal da medicina veterinária, se fala mal de mim, que sou médica veterinária. E que nem começou a live falando que muita gente, quando teve a indicação, né, do médico veterinário, muita gente falou mal, né, que não sabia que médico veterinário atuava nisso, naquilo. Eu acho que a gente precisa se focar mais, mostrar nossas áreas de atuação, os nossos serviços, para a sociedade como um todo nos respeitar um pouquinho mais, porque a gente não tem a valorização que a gente deveria ter, né? Sim, é verdade. E é uma profissão tão vasta, com tantas áreas de atuação, né? E se todo mundo se unir e cada um atuar em sua área, e a gente poderia ser tão útil. A gente é muito útil, né? E a gente poderia ser muito mais útil num país como o nosso, que que está num momento tão precário, né? E eu fico tão feliz em ver tantos veterinários participando aí de grandes coisas que está acontecendo com o Brasil agora aí por exemplo, eu ouvi um podcast da Premier, né, que tem veterinários que estão trabalhando com soro para o Covid e tudo mais, para pacientes que já desenvolveram o Covid, estão de novo desenvolvendo. Então, assim, tem muitas pessoas que não sabem o que a veterinária faz ainda,
E assim, eu gostaria muito de um dia poder fazer uma ação social na internet. A internet é um meio que dá para a gente fazer tanta coisa para disseminar informação. A gente já conquistou, né, muita coisa na internet, né, de mostrar casos clínicos. Tem pessoas que seguem vários perfis que mostram casos clínicos que já adquiriram uma resistência a ver fotos um pouco chocantes para elas. Para a gente é bem comum. Sim. E outra coisa que eu queria te perguntar é como explicar para um estudante de veterinária que entrou no curso dizendo que odeia pessoas, mas que ama animais, que na verdade elas trabalham para pessoas. Sim, na verdade, a gente precisa, para o estudante, por isso que eu recomendo que os alunos procurem não somente o hospital veterinário, né, da faculdade, comece a fazer estágio em clínicas. Porque, gente, esse contato com o tutor, a gente aprende no estágio nas clínicas, quando a gente acompanha um médico veterinário. A realidade de um hospital veterinário, ela é muito diferente da realidade de uma clínica. A forma que a gente tem que lidar, o jogo de cintura, né? Mas um ponto é que a gente, hoje em dia, não sei na grade dos outros cursos, mas da Uninasal, né, da veterinária, a gente tem desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. E o professor dessa disciplina, ela trabalha isso, né? Essa parte de comunicação em relação ao ser humano, né? Em relação ao tutor. E a gente, desde o ano passado, a gente começou a desenvolver um trabalho sobre burnout, né? Que a gente faz de divulgação, palestras, né? Sempre trabalhando junto com a psicologia, porque o futuro médico veterinário ele tem que compreender que o animal ele não fala, ele não trabalha e ele não paga conta. Quem Uhum. fala, trabalha e paga conta é o tutor. É o tutor. E quem vem junto, certo? O animal vem junto com o tutor para você oferecer o seu serviço e dar o seu melhor. Então, a gente tem que compreender que não existe medicina veterinária sem o ser humano. Né? Não existe. Não existe a gente falar de medicina veterinária sem falar do homem. E isso em todos os âmbitos da medicina veterinária. A gente nunca se falou tanto de saúde única e a gente tem que compreender que a saúde única ela vai desde quem está trabalhando na produção de leite, certo, com vacas leiteiras, até o médico veterinário dentro de um consultório de uma clínica particular, certo? Aí a gente está falando sobre a saúde única, a saúde é única. E que a saúde psicológica, ela também é única, né? A saúde mental. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que começar a assumir que nós precisamos de acompanhamento psicológico, porque existe uma sobrecarga muito grande sobre o médico veterinário, existem muitas cobranças no dia a dia, né? Não é mistério para ninguém. Eu sempre falo isso que eu faço acompanhamento psicológico. Eu trabalho, meu psicólogo ele trabalha com uma técnica chamada EDR, né, que é EDMI, que eu falo, que é uma técnica para pessoas que tiveram traumas, né? E ele me ajuda a trabalhar com os tutores. Então, assim, a forma que eu trabalho com os tutores hoje em dia, ela foi reforçada pelo psicólogo, né? Ele começou a me ajudar a trabalhar e ver as formas de identificar o tutor e transformar até mesmo o meu peso de ser médica veterinária em algo mais leve, né? Porque assim, se a gente Uhum. for ver, para todos nós, tem dia que pesa ser médico veterinário, né? Tem dia que é muito difícil ser médica veterinária. É muito difícil, gente, trabalhar em áreas que a gente com doenças crônicas, que você sabe que muitas vezes você não vai acompanhar o animal para cura, né? Então, assim, eu recomendo que quem estiver sentindo um peso em ser esse profissional, em ser médico veterinário, é normal. Todos nós passamos por isso, né? Eu fiquei um tempo até sem postar, porque eu estava muito assim para baixo com a profissão. Eu comecei a pensar assim, gente, será que vai ter sempre a gente vai ter essa semana que a gente vai pegar essa semana onde tem gente que não reconhece o nosso trabalho?
E olha, porque assim, hoje em dia, o meu trabalho já tem um certo reconhecimento, né, aqui no estado, e que isso, gente, se para mim é difícil, imagine para aquele que está começando agora, né? Imagine para aquele que é o clínico geral, porque ser clínico geral eu já fui, e sei que o clínico geral ele vai escutar a maioria das vezes os desaforos, né? Então, assim, gente, procurem ajuda, procurem tratamento, procurem acompanhamento. Eu não falei, sempre eu falo que vou falar um dia do protocolo Spike, que é o protocolo que eu utilizo para pacientes em estágio avançado de doença, como forma de conscientizar o tutor da importância, né, de a gente determinar quando é a hora do animal partir, como a gente consegue lidar com a doença, né? Basicamente, o protocolo Spike, a gente começa a fazer uma tabelinha de qualidade de vida diária. E que a família tem que se reunir uma vez ao dia para discutir sobre se o pet está tendo qualidade de vida ou não. E essa tabela, ela me ajudou muito a ter tutores colaboradores. Porque quando ele começa a se conscientizar que realmente a doença ela é grave, ou que ele está tendo melhora, ou que ele não está tendo melhora, através das discussões familiares, eu consigo muito que o meu paciente, certo, ele tenha mais qualidade de vida. E na hora que ele for partir, o tutor ele compreender que nós fomos uma equipe até o último momento. E eu acho Que que isso, legal. para mim, é o máximo. Porque na área da oncologia, eu acho que eu tinha mais tendência para ser considerada uma veterinária ruim do que boa. Porque eu estou trabalhando com pacientes terminais, né? E, novamente, né, sobre o que a gente estava no finalzinho da live, para falar para a gente ter mais a cultura de procurar vias judiciais, gente. A gente tem que começar a ter cartas de repúdio de tutores que a gente demitiu e que ele suja a imagem do médico veterinário, certo? Por enquanto que a gente não for uma classe unida para também falar, para também tomar tudo, porque a gente sabe que, segundo o nosso código de ética, a gente tem o direito de receber uma nota de desagravo, certo? Se alguém pegou e durante o meu exercício na minha profissão, uma pessoa me desagravou publicamente, eu tenho direito, certo, de receber essa nota de desagravo. Então, assim, vamos buscar mais as vias judiciais, vamos compreender que ali nós somos unidos, nós somos um só corpo, né? A medicina veterinária ela só vai evoluir quando a gente compreender que cada um médico veterinário faz parte de um corpo e que a gente tem que ter respeito um pelo outro e sempre buscar o melhor para os nossos pacientes, porque não existe o melhor médico veterinário do mundo. Que legal a história da Lola. Que bom. Olha só, fico Eu muito tô vendo. feliz que a Fico muito feliz que a Lola foi acompanhada pela Alessandra. Eu sou muito fã da Alessandra. Eu adoro fazer live com a Alessandra. Inclusive, quando eu convidei a Alessandra, eu fiz questão de todos os ADMs, que a gente tem muitos ADMs. Muitos não, a gente tem uns 7. E eu falei, nossa, a live da Alessandra é comigo. Tá, por favor. Olha, Porque a assim, recíproca é verdadeira. Porque assim, a Alessandra sempre conversou comigo sobre a questão da saúde mental. Eu tenho um tag, eu não sei se vocês conhecem o termo tag, que é transtorno generalizado de ansiedade. Inclusive, para mim fazer uma live é muito difícil. Parece que não, né, gente? Eu finjo muito bem que sou muito muito extrovertida. A minha mãe é psicóloga, ela sabe que para mim é muito difícil fazer uma live. Para eu apresentar um seminário na faculdade, eu preciso tomar um remédio antes, porque eu não consigo falar, tipo, eu travo muito. Então, assim, a live para mim é um treino para que eu consiga no futuro, quem sabe, ser uma professora como a Alessandra. Eu tenho muita paixão Um gato. um gato. Eu tenho muita paixão por ensinar, por lecionar. Eu tenho um tio que ele é professor e eu tenho muita vontade de ensinar as pessoas. Foi por isso que eu criei o Médio Veterinária. Então, assim, eu faço acompanhamento psicológico
E eu indico a você, desde que você seja estudante, se você se sente estranho, se você acha que o curso está sendo muito estressante para você, a gente sabe que o curso de veterinária é muito pesado, tá? Então, faça acompanhamento psicológico desde já. Se você já é veterinária e também se sente estranha, faça acompanhamento psicológico. Isso é um conselho meu e da Alessandra, tá? É um conselho. Tá. E assim, gente, quebrem os preconceitos. É super chique fazer acompanhamento psicológico. Ah, eu acho super chique falar que eu vou para terapeuta, gente. É porque assim, Ah, é você muito bom. é muito bom. Olha, quando a gente começa a se compreender e a gente começa a um pouco compreender o mundo do outro, a gente sai daquele lugar que a gente sempre só julga. Porque tem momentos que a gente só consegue julgar. Isso é do ser humano. Então, assim, gente, escolham. Eu passei por 5 psicólogos antes de encontrar o meu psicólogo. Porque às vezes a pessoa faz uma abordagem que não condiz com o que vai dar certo para você. Mas não desista Sim. da sua saúde mental. Não desista de buscar dias melhores para você. Eu sou médica veterinária, né? Eu estou médica veterinária. Mas antes de ser médica veterinária, eu sou a Alessandra, um ser humano normal como qualquer outro. Que tem sonhos, que tem frustrações, que tem um gato que aparece em uma live, entendeu? Então, assim, Eu tenho 10 gatos, cara. Isso é normal? Isso não é normal. é normal, eu não vou te dizer nada. Eu não trabalho com números. Porque os meus alunos e o pessoal do serviço quer saber quantos gatos eu tenho, né? Porque meus gatos atualmente eles moram numa outra casa junto com uma pessoa que cuida deles. Então agora tem Ah, só isso, que é o meu parceiro de vida, né? Ele é um técnico em veterinária e me ajuda muito mesmo. hum, Né? Então, assim, não desistam de você sentir equilíbrio. Não ligue para o que os outros falam se você não é equilibrado, porque ninguém sabe da sua realidade, ninguém sabe o peso que é ser você, né? Eu sei o peso que é ser Alexandra, mas eu não sei o peso que é ser Larissa, certo? E cabe a mim só olhar para ela com os olhos de empatia, porque eu tenho os meus dias ruins. Olha, eu acho que faz mais ou menos 8 meses, Larissa, que eu cheguei pro médico e falei, olha, eu vou cancelar meu WhatsApp e não vou aguentar, não aguento mais, né? Eu não aguentava mais algumas coisas, porque às vezes as pessoas elas não têm limite. Meu pai, ele tá com não tem. câncer, né? Meu pai tá com câncer em estágio avançado. Então, quando alguém me liga 1 hora da madrugada, eu penso que meu pai morreu. Então, tem tutores que me ligavam 1 hora da madrugada e eu acordava me tremendo. E quando eu vi, era para dizer que o animal tinha vomitado e não queria dormir, né? Então, assim, eu entendo o sofrimento do outro, mas por detrás daquilo existe a Alessandra que, na hora que foi aquela chamada, eu tive uma crise de ansiedade, né? Então, assim, a gente tem que compreender e ter empatia pelo outro profissional da área. Compreenda que Uhum. o outro profissional da área, ele é um ser humano que está passando por problemas assim como você. E às vezes até mesmo maiores, né? Porque a gente não sabe da vida do outro. A vida do Instagram é uma vida que a gente posta o nosso serviço, o nosso trabalho. Mas a nossa vida Sim. real, ela não é a vida do Instagram. A vida do Instagram, ela é uma coisa que a gente posta apenas o nosso trabalho. É uma Ali vitrine. É uma é uma vitrine. vitrine, certo? Ela é uma vitrine, ela não sou eu. A Alessandra Uhum. mesmo é aquela na hora que não estou com o celular, é na hora que eu estou dentro de casa, que eu estou com os meus gatos, ou que estou resolvendo o problema dos meus pais. Essa é a Alessandra, né? Que ninguém Gente, conhece. outra coisa, eu sem querer interromper a Alessandra, outra coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte, bom, eu atrasei o meu curso 2 vezes porque meu pai ficou doente, meu pai é diabético. Na primeira vez ele quase perdeu o pé dele, na segunda vez ele teve erisipele, erisipele, né? Então eu atrasei meu curso muito, muito, muito mesmo. Por isso que eu me atrasei de formar. Bom, eu queria dizer a vocês o seguinte: o tempo das pessoas, elas são diferentes. A gente não deve achar que porque uma pessoa formou em um tempo, a gente deve formar no mesmo tempo daquela pessoa. Isso vale para tantas coisas. Isso vale para casamento, isso vale para namoro, isso vale para filhos, isso vale para tudo, para mestrado, para muita coisa, tá? Então, assim, eu mantenho o médio veterinária BR por causa dos meus amigos. Eles são
meu suporte. Eu não vivo sem eles, né? Então, assim, durante esse tempo que meu pai estava doente e tal, minha família toda estava toda abalada, eu tinha os meus amigos para me dar suporte. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que se vocês precisarem dar um tempo no curso de veterinária, isso não vai deixar vocês menos veterinários, tá? Vocês vão continuar sendo veterinários de coração, tá bom? Vocês podem continuar estudando, lendo livros, vendo os posts de vários Instagrams de acadêmicos, Instagrams de médicos como a Alessandra, se informando. Apenas deem um tempo, às vezes a saúde mental de vocês podem estar abalada. Então deem um tempo, tá? O tempo que a gente se forma é importante apenas pra gente. Para os outros, isso não vale nada. A sociedade, ela tem um relógio meio louco, né? Ela cobra da gente. Se a gente começa a namorar, ela quer que a gente case. Se a gente casa, ela quer que a gente tenha filho. Se a gente tem filho, ela quer que o filho tenha notas altas. E aí ela cobra um monte de coisa. Então, tenha o seu relógio próprio. Esse é o meu conselho. Primeiro, a saúde mental. A faculdade pode esperar. Você vai ser um médico veterinário fantástico, como a Alessandra é. Cuide da sua saúde mental, cuide da sua família. A família, ela sempre cuidou de você quando você era pequena. E isso é o que importa, tá bom? Esse é meu conselho. E eu queria agradecer a Alessandra por essa oportunidade de conversar com ela de novo. Eu sei que não vai ser a última. Ela é uma pessoa maravilhosa. E obrigada a vocês pela audiência. Eu sei que a maioria sempre assiste depois. E a minha palavra agora é deixada com a Alessandra. Gente, obrigada, Larissa, muito obrigada. E, novamente, todos nós precisamos de um tempo em determinado momento, né? E se dar um tempo, na verdade, é o momento que a gente tira de amor próprio, tá? Então, assim, tire férias se você achar que está cansado. Procure ajuda, certo? Não pense que você vai se curar sozinho. A gente não se cura sozinho, né? A gente se cura através de acompanhamentos. E o fato da gente precisar de acompanhamento, isso não me faz uma pessoa fraca diante do outro. Na verdade, me faz uma pessoa extremamente forte, porque eu consegui admitir, certo, que eu preciso de apoio e eu preciso de uma rede de apoio. E, que nem eu disse, é super chique fazer terapia, gente. É super chique falar assim, olha, tal dia eu não posso atender porque eu vou no meu terapeuta. Então, assim, procure tratamento. E, assim, a nossa relação com o tutor, ela pode ser muito bem a minha relação com a Rose, com a mãe da Lola, que a Rose, para mim, é uma amiga. Ela não, assim, eu amo a Rose, é uma pessoa, assim, que eu senti a partir da Lola por dias. Por dias. Até hoje, se eu falar que eu vou dar vontade de chorar. Eu senti a partida da Lola muito. E senti muito a falta do meu dia a dia da Rose, da tutora, né? E assim, quando eu fiquei vendo que assim, ela também não ia chegar na clínica naquele momento, meu coração ficava partido. Porque foi uma experiência tão positiva, tão boa entre a gente, que se transformou em uma amizade. Então, isso é o que eu desejo para todos os médicos veterinários. É a gente ter amigos, né, tutores, que eles viram amigos, né? Domingo eu vim aqui, veio uma tutora, a Dayana, que é minha amiga hoje em dia, trazer um presente, trazer 10 quilos de ração para os gatinhos da faculdade. Então, assim, essas amizades que a gente precisa, né? Então, assim, a gente pode ter uma relação positiva sim, certo? E vai ter clientes que a gente vai ter que demitir. Então, demitam. Demita o cliente. A gente não é obrigado a ficar com uma pessoa que nunca vai nos valorizar, tá certo? E amor próprio na profissão. Obrigada, Larissa. Obrigada a você também. Gente, muito obrigada. A live de amanhã Bom, Rose. Rose, eu também quero te conhecer, tá? E eu sei que a Lola, ela é um anjo, tá? Eu espero que um dia eu tenha um paciente que nem a Lola e que eu tenha uma tutora também como você.
tá Sim, bom? eu desejo, gente. Rosa, eu te amo. Tô com saudade de ti. Eu vou chorar aqui de saudade da Rosa. Dela e Dayana, de todas as tutoras maravilhosas. Da tutora da Olha Penelo. só, eu quero mandar um beijo pra amiga do meio ambiente. Olha só, quando eu estiver formada, eu juro a vocês que eu vou fazer uma live no dia da minha formatura, gente. Vou fazer e vou chorar tanto que minha maquiagem vai ficar uma desgraça, tá? Olha, olha só. Muito obrigada pela live, pela audiência de vocês. Amanhã nós teremos uma live com o Wagner, que é outro ADM. Antes disso, eu queria dizer a vocês que nós temos o Wagner de ADM, nós temos o Marcos, a Gabriela e eu que fazemos as lives. Mas também temos mais duas ADMs que elas não participam das lives porque elas são meio tímidas. Só que elas traduzem os casos que a Tatiana e a Bárbara, que a Bárbara já é meio famosa. Ela é doutora em anatomia, tá? Ela tem um Instagram chamado Doutora Anatomia. Então, se vocês quiserem conhecer a Bárbara, ela estará lá. A Tati é meio tímida, mas ela é maravilhosa, tá bom? E a live de amanhã é sobre tríade neonatal. É sobre se você gosta de filhotes, se você gosta de filhotinhos, então a live de amanhã é pra você, tá bom? Tchau, 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 Ale. Até amanhã. Até Beijo, amanhã. gente. Até amanhã não, que eu não vou estar aqui, mas eu não sei quando vai ser minha próxima live, mas com certeza em breve a gente se vê. Beijo, tchau, tchau.